Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente falar de Grêmio e principalmente da movimentação política que já está pegando fogo nos bastidores e eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Peço desculpas para vocês pela voz, recuperando aí de uma crise grave de sinusite, uma crise forte de sinusite, né, que derrubou ontem, deixou a voz por enquanto assim, mas a gente vai tocando, até porque temos algumas informações importantes para trazer desse cenário político do Grêmio, já que é um ano de eleição e é um ano em que a eleição ela começa a tomar forma, e isso é natural dentro da história política do clube, quando aconteceu o primeiro fracasso. O primeiro fracasso foi a perda do título gaúcho. Então é claro que os movimentos eles começam a andar um pouco mais rápidos nesse sentido. Por mais que, tradicionalmente, existe uma máxima que diz que o processo eleitoral ele só começa quando o presidente do clube anuncia o início desse processo. É óbvio que a máquina já está girando. Então, os principais candidatos ao posto de presidente do clube já estão se movimentando nesse sentido. Neste momento, nós temos 3 candidatos que estão confirmados. Claro que ninguém vai dizer assim, eu sou candidato, até porque o processo ainda não está aberto, mas são 3 candidatos que estão confirmados e mais um candidato que está sendo trabalhado neste momento. Vamos falar sobre eles então. E tudo que cerca neste momento o cenário político do Grêmio. Bom, vamos lá. Em setembro tem a eleição para a renovação do Conselho Deliberativo. E algumas dessas figuras estarão encabeçando algumas chapas, né, para renovação, porque a partir ali em setembro eles começam a trabalhar, começam a colocar os seus nomes, para que em final de novembro ou início de dezembro, não vai poder ser no final do Campeonato Brasileiro, porque neste ano o Campeonato Brasileiro vai até o dia 21 de dezembro, então vai ter que ser antes esse processo eleitoral. Então vai acontecer antes, provavelmente no final de novembro, início de dezembro, o processo eleitoral. E alguns desses candidatos em setembro estarão encabeçando, algumas chapas de renovação do Conselho Deliberativo. E o principal deles é Denis Abraão. O nome do Denis ganhou muita força nos últimos dias e tem um detalhe muito importante, porque o Denis Abraão é um nome que tem junta, apesar dele não ter um grupo político, e hoje ele faz parte de um grupo independente, o Denis Abraão ele tem uma ampla maioria dentro do Conselho Deliberativo. Até porque, se a gente for analisar dentro dos nomes que estão ligados ao Denis Abraão, tem um dos nomes há 3 anos atrás, quando houve a renovação do Conselho Deliberativo, ele foi uma peça importante numa chapa que fez maioria de votos, na chapa do Danley, que era o número 2 dessa chapa, que é o Adriano Scalona. Ele rompeu com o Danley, ele não é mais do grupo do Danley. Aí vem a questão. O Adriano Scalona hoje faz parte, ele que foi coordenador, né, daquela campanha do Danley, hoje ele faz parte desse grupo do Denis Abraão. Inclusive ele deve ser um dos nomes à frente, né, ou dos principais nomes de apoio ao Denis Abraão. Ele, Fábio Koff Júnior, Sérgio Vasquez, evidentemente, Benhur Marchiori, são nomes que estarão compondo esse grupo com o Denis Abraão. E o Adriano Scalona pode tirar muitos votos de quem o Danley apoiar. E o Danley será apoiado o Danley será um apoiador de Paulo Calef. O Danley estará ao lado de Paulo Calef nesse sentido. Calef, que vai ter que fazer um trabalho forte no Conselho Deliberativo para passar para o segundo turno. Estou falando de 2 nomes aí. Denis Abraão, que tem votação suficiente dentro do Conselho para ir para um segundo turno, e Paulo Calef, que vai ter que trabalhar muito internamente para conseguir esses votos para ir para o segundo turno. Depois, o terceiro nome que está confirmado e será candidato é Antônio Dutra Júnior, que até pode, né, o torcedor às vezes fica pensando, pô, mas quem é? Eu já ouvi esse nome, quem é o Antônio Dutra Júnior? Bom, o Antônio Dutra Júnior, ele foi membro do departamento de futebol do Grêmio, lá nas conquistas da Copa do Brasil, da Libertadores. Ele é um nome muito ligado ao Odorico Román. Ele vem apoiado por Odorico Román, que dessa vez não vem como candidato. Então, Antônio Dutra Júnior, que já está fazendo também o seu trabalho. Antônio Dutra Júnior ele tem muito apoio dentro do Conselho. Então, o Conselho já começa a desenhar. Tem apoio para o Denis, tem apoio para o Dutra. O Calef vai ter que trabalhar muito esse apoio. E tem um quarto nome,
que eu falei aqui para vocês, que está sendo trabalhado. E é um nome que ganhou força nos grupos de situação e que deve ser lançado como o candidato de situação, que é o Guto Peixoto. Ele foi colocado dentro do departamento de futebol, é ele quem tem assumido um pouco o protagonismo nas entrevistas, ele quem tem aparecido. Ele já foi candidato na eleição passada e ele só retirou o seu nome da eleição para presidente porque na eleição de renovação do conselho eles não conseguiram renovar nenhum nome. Eles não conseguiram fazer nenhum nome para renovação no Conselho Deliberativo. Então, dessa vez o Guto Peixoto deve aparecer também, isso vai ser confirmado, porque a situação tinha outros nomes. Eduardo Magriço, que agora saiu um pouco de cena, Fábio Floriani, que também saiu um pouco de cena, e quem tomou essa cena agora foi o Guto Peixoto. E o Guto Peixoto aparece como um dos possíveis candidatos da situação do Grêmio para a eleição do próximo ano. Tudo isso vai passar pelo Conselho Deliberativo. Por quê? Porque em setembro há a eleição de renovação do Conselho Deliberativo. E aí essas peças podem mudar até o primeiro turno da eleição, que acontece nesse conselho, que já terá 50% de renovação. Então muita coisa pode ser alterada nesse sentido no meio dessa situação toda. Mas os 4 nomes estão colocados e dificilmente vai surgir um quinto nome. Mas os nomes que estão colocados para a presidência do Grêmio são aí: Denis Abraão, Paulo Calef e Antônio Dutra Júnior. E aparecendo com uma possibilidade, e aí vai ter ainda um bom tempo aí para análise, o nome do Guto Peixoto também deve surgir. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários aqui em qual desses 4 candidatos você, torcedor do Grêmio, votaria para assumir a gestão do Grêmio a partir da próxima temporada. Eu tô curioso, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Também te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.